a votar no PSD convencidos de que, de facto, a Madeira estava no topo do desenvolvimento, a Madeira estava rica e até diziam que a Madeira poderia ser independente. E o que o 20 de Fevereiro veio demonstrar foram todas as fragilidades da Madeira e que a Madeira, de facto, não está rica, está fortemente dependente do apoio externo e até de um conjunto de entidades privadas, como nós podemos verificar pelas manifestações de solidariedade que aconteceram devido à tragédia de 20 de Fevereiro e que nós, todos os madeirenses e o Governo Regional em particular, porque é quem comanda e a gestão dos recursos dos madeirenses demonstrou que a Madeira não tinha dinheiro para acudir aos danos da calamidade e às vítimas da calamidade de 20 de Fevereiro e nós precisamos fortemente dos apoios da solidariedade do exterior. E aqui é preciso também dizer que o Partido Socialista esteve sempre na primeira linha da frente no que diz respeito à conquista de apoios para ajudar a Madeira. O Partido Socialista, PS Madeira, e acho que os militantes do PS Madeira devem se orgulhar desse trabalho que nós fizemos. Procuramos estar junto das pessoas, nos inteirar das dificuldades que as pessoas sentiram nas zonas altas da cidade do Funchal e de outros concelhos diretamente atingidos e procuramos transmitir estas aflições que as pessoas sentiam ao Governo da República, ao Governo do Partido Socialista, que de forma também pronta e rápida resolveu disponibilizar todos os meios, na altura, logísticos para acudir às vítimas da calamidade e, através da Lei de Meios, disponibilizar cerca de 740 milhões de euros para apoiar as vítimas da tragédia e também para a reconstrução da Madeira. Tudo trabalho de camaradas nossos, quer aqui na Madeira, quer no continente. E este é um trabalho que deve naturalmente orgulhar os socialistas madeirenses e eu estou certo que a população da Madeira estará reconhecida ao Partido Socialista pelo esforço que fez para canalizar e arranjar dinheiro suficiente para acudir à Madeira e os madeirenses em momentos muito, muito difíceis como aqueles que estamos a atravessar neste momento. Minhas amigas e meus amigos, como vos disse, o Governo Regional não fez o seu trabalho como deveria ter feito ao longo destes anos, ou seja, no tempo das vacas gordas, fazer uma boa utilização dos recursos, fazer bons investimentos públicos, de maneira a que a Madeira pudesse estar a enfrentar hoje a crise com muito mais otimismo, mas o que nós estamos a verificar é que este Governo Regional, até mesmo perante as grandes dificuldades que estão-se a agravar cada vez mais junto da população, junto dos empresários madeirenses, é que este Governo Regional continua de braços cruzados, dizendo que nada pode fazer e está à espera que Lisboa ou a União Europeia venha resolver os nossos problemas. E a pergunta que temos de fazer, então, para que é que serviu a autonomia? Para que é que serve um Governo Regional? Para que é que serve o orçamento da região autónoma da Madeira? Para que é que serve um Parlamento Regional? É esta a pergunta que nós temos de fazer sempre que eles vierem dizer que o Governo Regional da Madeira está de mãos atadas e nada pode fazer. Nós podemos fazer muito pela Madeira e pela economia dos madeirenses. E é preciso alertar as pessoas, abrir os olhos de muita gente que anda por aí enganada com toda esta propaganda do Governo Regional que anda a dizer que nada pode fazer. E temos uma oportunidade para demonstrar isso mesmo agora na próxima semana. Na próxima semana vai a debate no plenário na Assembleia da Madeira o orçamento retificativo. Ou seja, para poder absorver todos aqueles dinheiros que vêm do Governo da República para acudir à Madeira. E no orçamento retificativo, naturalmente, que há a oportunidade de redefinir, redesenhar as políticas de governação. E o que nós desafiamos o Governo Regional é criar medidas políticas de maneira a que o combate à crise se faça de uma forma efetiva, o apoio às famílias se faça de forma efetiva. E nós temos competências para criar uma política fiscal, nomeadamente baixar os impostos.
o IRS para apoiar as famílias que estão cada vez mais em crise e endividadas e desta forma melhorar o seu poder de compra, e também baixar o IRC de maneira a criar maior dinâmica económica junto das empresas, para que essas empresas possam ter maior folga para depois voltarem a investir, e se houver essa maior dinâmica, haverá seguramente também maior criação de emprego, dando uma resposta aos mais de 15 mil desempregados que a Madeira tem. Estas propostas, estas ideias podem ser implementadas já no próximo orçamento retificativo, e vamos ver se o Governo Regional tem ou não tem coragem de fazer uma mudança nas suas políticas, de maneira a ajudar as pessoas que realmente precisam. Também podem travar uma série de investimentos que nós sabemos que estão a ser feitos, e esses investimentos ou podem ser adiados para tempos mais favoráveis do ponto de vista económico, há alguns que são úteis, mas não são prioritários. E há outros que podem ser travados pura e simplesmente, como por exemplo a construção de campos de golfe ou de outros investimentos que todos nós sabemos que não são prioritários, nem têm uma grande utilidade económica para fazer com que a Madeira possa enfrentar o futuro com muito mais otimismo e gerar outra dinâmica no tecido económico regional. Vamos ver se tem essa coragem para travar isso, mas há outro caminho também. O caminho é o do combate aos desperdícios. Todos nós sabemos como é que a máquina administrativa do Governo desperdiça muitos recursos financeiros, com a duplicação de serviços, tudo o que são departamentos ou direções regionais do Governo e outros setores da administração pública, com uma série de sociedades de desenvolvimento aí espalhadas pela região, que poderiam estar fundidas numa só, e que têm uma despesa enorme com a sua própria máquina administrativa, e nós poderíamos arranjar políticas, se houvesse vontade por parte do Governo, para poupar muito dinheiro na despesa pública regional e com essas poupanças canalizar para aqueles que mais precisam e para os setores da sociedade que neste momento estão a sofrer muito. E eu estou a pensar, acima de tudo, nos mais pobres. A Madeira, apesar da propaganda que foi feita durante estes anos todos de que a Madeira era uma região rica, a Madeira tem cerca de 1/3 da população a atravessar graves dificuldades de pobreza. 1/3. Muita gente a sofrer. E às vezes é um sofrimento silencioso, um sofrimento que ninguém vê, mas há muitas famílias a passar grandes dificuldades, e este Governo tem uma oportunidade de mostrar neste orçamento retificativo se tem ou não tem vontade de acudir, de ajudar estas pessoas, fazendo alterações nas suas políticas, canalizando recursos de uns lados para certos investimentos, para ajudar estas pessoas e para ajudar a própria economia e os empresários também da região, ou então se está interessado em continuar este caminho de políticas esbanjadoras de recursos públicos e de investimentos que só vêm servir, todos nós sabemos quem, um conjunto de lobbies que se instalaram ao longo destes 30 anos e que vão se alimentando à custa destas políticas que são sempre as mesmas do passado. Ora, isto também para vos dizer, camaradas e amigos, que o Partido Socialista, como disse no início, vai demonstrar à população que este Governo está a seguir um caminho errado e a seguir por este caminho leva a Madeira para um beco sem saída, e eu acho que as pessoas já começaram-se a perceber disso, mas sabendo de antemão que o Governo Regional não está interessado em ajudar de facto a economia da Madeira e a criar um novo paradigma, uma nova forma de governar, e está interessado em continuar as mesmas políticas do passado, nós na Assembleia Legislativa da Madeira vamos apresentar propostas que vão exatamente no sentido destas preocupações de alteração ao orçamento retificativo. Vamos verificar o resultado. Eu penso que a maioria dos que estão aqui dentro, ou todos nós, já sabemos o que é que eles vão fazer com as nossas propostas que vão no sentido de resolver os problemas sociais, os problemas económicos, os problemas financeiros da região. Eles vão, naturalmente, como todos nós sabemos, chumbar as propostas do Partido Socialista. E isto é uma atitude que naturalmente deve merecer a nossa reprovação a toda a linha, e esperemos que a população esteja muito bem alerta para verificar quem é que de facto está ao lado da população, quem é que de facto está a ser solidário com os madeirenses, com os empresários madeirenses e com a nossa região, e quem é que quer um desenvolvimento harmonioso da nossa terra.